Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Silvio Ferreira e hoje nós vamos falar a respeito de um tema bem interessante, que é a oração sincera move a mão de Deus. Nós vamos usar um texto como base que está lá em 2 Reis 20, que fala sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias fica doente. O rei Ezequias ele estava doente e o profeta Isaías foi entregar um recado da parte de Deus para o rei. E o recado era para Ezequias, colocar sua casa em ordem e se preparar para morrer. Depois de receber esse recado do profeta Isaías, o rei se vira para a parede do palácio e ora ao Senhor, lembrando-o de como ele tinha sido fiel e obediente ao Senhor. Quando o profeta Isaías fala para Ezequias colocar a casa em ordem, na verdade ele estava dizendo para Ezequias delegar as funções, porque nos próximos dias Ezequias não estaria mais ali para fazer as funções que ele fazia como rei. Então o profeta diz para Ezequias arrumar a casa dele e se preparar para se despedir, porque ele não ficaria bom daquela enfermidade. O Senhor ouviu a oração de Ezequias. O Senhor, ele ouviu a oração do rei Ezequias. Antes que o profeta Isaías saísse dos portões do palácio, o Senhor ordena que o profeta volte e fale novamente com o rei. E o recado é este, ou seja, ele é diferente do primeiro. O Senhor ouviu sua oração, e daqui a 3 dias o Senhor estará curado da úlcera. Peça para que os empregados do rei façam uma pasta de figos e passe na úlcera, que o Senhor ficará curado em 3 dias. Então o rei, ele ouvindo aquele recado do profeta, ele pede uma prova de que, de fato, Deus o curaria. Então o profeta pergunta se ele quer que Deus faça a sombra da escadaria do palácio avançar 10 graus ou retroceder 10 graus. Então o rei pede para que a sombra das escadarias do palácio retroceda. E assim Deus fez, como um sinal para o rei entender que, de fato, aquele recado era do Senhor. A pedido do rei, por um sinal de que Deus cumpriria a promessa, Deus fez com que a sombra do sol que batia na escadaria do palácio retrocedesse 10 graus, e assim o rei, que estava com os dias contados, recebeu mais 15 anos de vida. Ou seja, quando a gente achou que o rei Ezequias já estava com um ponto final, Deus tinha colocado uma vírgula e continuou escrevendo a história dele por mais 15 anos. Uma fé alicerçada, isso é muito importante. O que me chamou a atenção é que o rei, ele não pede cura. Se você for ler essa passagem, você vai ver que ele não pede uma cura direta. Ele suplica para que Deus se lembre da sua caminhada de fé e de como ele tinha se esforçado para fazer tudo que agradava o Senhor. O rei tinha uma fé bem alicerçada, pois ele se prostrou de frente para a parede, porque ele sabia que o único que podia curar a sua enfermidade era o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, Jacó e Abraão. Então ele não clama para que o Senhor cure ele. Ele clama para que o Senhor lembre da caminhada dele, ao longo dos anos, sendo fiel, obediente. Então, como lidamos com essa situação no nosso dia a dia, na nossa vida? Infelizmente, quando recebemos algumas respostas negativas de Deus, corremos do único que pode nos salvar. Quando o dia mal bater na nossa porta, precisamos estar preparados para ele. E se isso acontecer, devemos nos humilhar e suplicar para o único que pode nos salvar. Não importa o nosso grau de inteligência, poder aquisitivo ou classe social, o nosso coração deve estar inclinado somente para a vontade do Senhor Jesus Cristo. Muitos confiam nas suas próprias forças, inteligência, capacidade, recursos financeiros, mas o cristão, que é um servo verdadeiro do Senhor, sabe que essas coisas não podem salvar ninguém depois que Deus dá a última palavra. E Ezequias entendia isso. A postura de um homem e mulher de Deus. A postura de um homem diante de um problema revela a quem ele serve e quem ele teme. O rei Ezequias não teve uma reação explosiva quando ele recebeu o recado do profeta. Ele, com todo o controle emocional e humildade, ele se virou para a parede e clamou por misericórdia ao único que podia atender às suas orações. E se virar para a parede tem um significado. Quando o rei Ezequias ele se vira para a parede, ele está dizendo que a esperança dele está no Senhor. Então ele não está olhando para remédios, ele não está olhando para medicina, ele está olhando para o único que pode salvar ele, que é o Senhor. Então aqui nós temos alguns passos para uma oração sincera. O primeiro passo é você se achegar a Deus com confiança, crendo que Ele existe e que está te ouvindo. Isso é de extrema importância.
E a própria Bíblia nos ensina isso. Aquele que se achega a Deus tem que se achegar crendo que Ele existe. O segundo passo é reconhecer que somos seres limitados, ou seja, nós não fazemos nada por nós mesmos. Sendo que, ultimamente, no mundo moderno, a mídia, entre outras coisas, tentam incutir na nossa mente que nós somos autossuficientes. Não, nós não somos. Nós precisamos do Senhor. Dostoiévski, ele falou uma frase bem interessante, que é o seguinte: todo ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus. E isso já prova de que nós, de fato, somos sim independentes de Deus. Terceiro passo: ser humilde e reconhecer a soberania de Deus. Você precisa reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas. Nós precisamos reconhecer. Nós somos uma criação, nós somos filhos. Mas nós precisamos entender que Deus é todo-poderoso, que Deus é o Criador de todas as coisas e que Ele tem poder o suficiente para fazer e desfazer. Quarto passo: orar segundo a vontade de Deus e seus princípios. Isso está em Romanos 8:26, que diz assim: nós não sabemos orar, mas o Espírito clama por nós através de choros inexprimíveis. As orações que Deus atende são orações que estão de acordo com a vontade dele. E é por isso que nós precisamos pedir ao Espírito Santo para que ele nos ajude a orar, porque assim a nossa oração estará de acordo com a vontade de Deus. O último passo é estar disposto a aceitar a vontade de Deus. Nós precisamos entender que a vontade de Deus, em algumas vezes, pode não ser a nossa. É o que diz lá em Isaías 55:9. Os teus planos, ou seja, os planos de Deus, são mais altos e melhores do que os meus. Então, a minha oração, ela tem que coincidir com a vontade de Deus. Então, eu posso sim orar a Deus por uma cura, eu posso sim orar a Deus por uma vaga, eu posso orar a Deus para uma mudança, mas eu tenho que falar: Senhor, que seja feita a sua vontade, não a minha. E aí Deus vai fazer conforme Ele quer. Porque muitos de nós recebemos respostas de oração, mas nós dizemos que não recebemos. Deus respondeu, mas não foi a resposta que eu esperava. E é por isso que nós falamos: Deus não responde, Deus não fala comigo. Deus fala, Deus responde, mas a resposta que Ele nos dá talvez não nos agrada, e é por isso que nós falamos que Ele não responde. Então isso é de extrema importância, estar disposto a aceitar a vontade de Deus. E a conclusão de tudo isso é o seguinte: é de extrema importância entender que somos criação de Deus e que Ele gerou um plano para cada um de nós. Por isso, devemos orar ao Senhor com o coração agradecido pela sua soberania e por tudo que Ele faz em nossas vidas. Por mais que algumas situações ruins aconteçam, e acontece mesmo comigo, com um conhecido, então é normal acontecer algumas situações desagradáveis. Devemos crer que tudo vai cooperar para o bem no final de todas as coisas, como diz lá em Romanos 8:28. Por mais que a situação que nós estamos atravessando seja difícil, nós precisamos crer que tudo isso vai cooperar para o bem. Então, em Romanos 8:28 diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são escolhidos segundo a sua vontade. Então, quando as coisas estiverem difíceis, nós precisamos nos apegar muito mais a Deus, porque ao passo que nós nos aproximamos de Deus, nós conseguimos entender melhor os planos dele para a nossa vida. Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa aqui um comentário também com feedback, o que você achou desse vídeo, quais são as suas dúvidas, porque posteriormente estarei respondendo, e alguma também sugestão de vídeo para os próximos lançamentos. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e que a partir de hoje Ele possa trazer um novo entendimento para a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.